Gravando. Hoje vamos abordar as mudanças que ocorreram na estrutura das relações de trabalho que aconteceram no Brasil a partir de 1850. Isso vai gerar essa conversa em torno do livro Filhos do Destino, de Hernani Donato. Nós vamos conversar com esses três convidados, Dois deles são descendentes dos principais personagens do livro, o senhor Marcial. Ele é neto do senhor Giacomo, que é um imigrante italiano, e o senhor Oscar, que é neto do coronel Bento, dono de fazendas no interior de São Paulo. E o terceiro convidado é o professor Edmilson, especialista no desenvolvimento econômico do Brasil. E então, naquela época, com a proibição do tráfico negreiro, começou a faltar mão de obra para trabalhar nas lavouras de café. E o Brasil, então, ele tem duas alternativas para sanar esse problema. O primeiro é o tráfico interprovincial dos negros dentro do território nacional, e o segundo foi empregar a mão de obra estrangeira assalariada, dos europeus. Isso começa em mais ou menos 1847, quando começa o movimento de imigração. Então nós vamos ouvir primeiro o senhor Marcial. Marcial, qual que era o cenário lá na Itália, na época em que seu avô decide vir para o Brasil? Boa noite, pessoal. Bem, senhor Edson, o cenário na Europa nessa época, principalmente a do meu avô, em 1890, 95, era um cenário bastante difícil. A Itália, como a Europa toda, tinha vários problemas, as cidades estavam inchadas e os campos estavam se esvaziando em virtude de quê? Os grandes fazendeiros que estavam ocupando e tirando as terras dos pequenos, porque se tornava inviável os pequenos sítios, as pequenas propriedades, se tornava inviável financeiramente. Então os grandes, de certa forma, iam retirando os pequenos. E minha família, meu nono, eles estavam passando por grandes dificuldades lá e não tinha jeito. Passavam fome muitas vezes, até porque a terra não se conseguia mais produzir naquele momento. Um momento muito difícil. Muito bem, Marcelo. E fala pra gente qual foi a motivação do seu avô dele largar a pátria dele e juntar toda a família e vir embora para o Brasil? Essa motivação, senhor Edson e todos, olha, é uma questão de sobrevivência até. Porque você imagina que você tem a sua família, vive com amor daquela terra. De repente você não consegue mais produzir nessa terra por vários fatores, inclusive de seca. Imagina só, o que nós vamos fazer? Foi isso que meu irmão pensou, o que vamos fazer? Aí veio uma campanha que veio do Brasil, inclusive, com uma questão interessante, que era pegar e sair da sua pátria, no caso a Itália, e migrar. Isso porque não só os descendentes poderiam sair e ir para a América como um todo, Argentina, Estados Unidos, mas o Brasil foi um dos países que bancou nós, os imigrantes. Nós não tínhamos dinheiro. E como tinha essa questão que eles pagavam para nós, porque precisavam de braços, da mão de obra, para o cultivo de café. Foi aí, seu Edson, que nós resolvemos sair, nossa família, e como muitos de Veneto, inclusive, saímos de lá para vir para o Brasil. Nós queríamos terra para plantar, e aqui tinha o café. E quando o seu avô ele chega no Brasil, ele vai direto para as fazendas de plantio de café, ou ele tem alguma outra opção, alguma atividade? Olha, senhor Edson, o meu avô, meu nono, ele veio praticamente para trabalhar na terra. Ele era um agricultor da terra, ele amava a terra. E quando veio para cá, ele veio justamente aqui. Tanto é que ele, desde quando chegou, não saiu do estado de São Paulo. Diferente de outros, no nosso navio, não só nacionalidades diferentes, mas tinham outras pessoas com ocupações também diferentes. Nós tínhamos artistas, nós tínhamos ferreiros, nós tínhamos pedreiros, mecânicos. Aqueles que tinham uma determinada
profissão já, que já trabalhava na Europa por causa da industrialização, lá, que já havia também no nosso sul da Itália, esses ficaram nas cidades e ajudaram o Brasil a se desenvolver. Mas os outros, os demais, que já eram agricultores, não. Esses ficaram no campo. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma pergunta para o senhor Oscar. O senhor Oscar, neto do coronel, dono de terras na cidade de São Paulo. Perguntar para você como que era o Brasil, né, desse período, né, nessa época, antes da chegada dos imigrantes. Qual que era o contexto? Boa noite. O Brasil estava atravessando um momento, né, com as terras muito férteis que nós temos aqui no Brasil. E o Brasil recentemente já estava acabando com a escravidão, né, já, com algumas leis já estava acabando e já tinha necessidade de mão de obra para as fazendas, né? Não só para as fazendas, mas também para a cidade também, já que os escravos já estavam saindo das fazendas e iam para a cidade, mas eles não tinham a especialidade, os ofícios para trabalhar nas cidades. E diga uma coisa, como que o Coronel Bento e outros fazendeiros da região, eles receberam esses imigrantes quando eles vinham chegando, visto que era um grande contingente de pessoas? O meu avô, jovem ainda, aos seus 18 anos, ele foi até Santos, onde que foi recepcionar os imigrantes daquele momento. Cada imigrante já sabia onde ele ia trabalhar, em que fazenda ele ia trabalhar, né? Meu pai conta que meu avô foi com um cartaz, né, com o seu nome, o nome da fazenda, para assim os imigrantes saberem quem procurar, e quando chegasse chegando ao Brasil, eles encontrassem a pessoa, né, para quem iam levar eles para as fazendas. No caso, meu tio levou para a nossa fazenda, né, que até hoje continua nossa família fazenda ainda, levou uma quantidade de imigrantes para a nossa fazenda para assim trabalhar. Muito bem. Vamos fazer uma pergunta também para o professor Edmilson. Fala para a gente qual foi a importância do ciclo do café para a economia do Brasil. Obrigado, Edson, por estar aqui participando dessa entrevista aqui ao lado de pessoas tão importantes que fizeram parte da história deste país. A importância do café para a economia nacional já vem desde o século XIX, início do século XIX. Até então, a economia do país estava, até esse período, final do século XVIII, a economia do país estava ligada ao ciclo de cana-de-açúcar. Aí começou a ocorrer a decadência, lá na região Nordeste, foi abolida a produção de açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar terminou, aí começou o ciclo do café. E graças ao cultivo do café, começou a gerar divisas para que pudesse surgir outros ramos de atividades em nosso país. Aí veio a surgir a industrialização, já na região sudeste ali, a produção cafeeira surgiu ali no Vale do Paraíba, na região sudeste, no estado de São Paulo, e veio a se expandir por toda a região e demais regiões do país. Isso condicionou o surgimento das metrópoles nacionais, que são São Paulo e Rio de Janeiro, e veio a condicionar o crescimento e o desenvolvimento da indústria nacional. Muito bem, senhor Edmilson. Bem, agradeço a contribuição dos senhores para mais esse bate-papo e nós voltamos no próximo bloco para falar do desenvolvimento industrial do Brasil. Obrigado.